no dia 8/6, nós vamos reiniciar, voltar para nossas palestras para o segundo domingo. Então, às 11 horas do dia 8/6, nós teremos aqui a palestra com o Newton Leal, tá? Da Rádio Rio de Janeiro, Newton Leal, e depois nós teremos o nosso almoço beneficente. Nós continuamos com as nossas campanhas de sócio colaborador através dos boletos mensais e adoção de leito e ajuda para nossas meninas aqui do Hospital Pedro de Alcântara. Precisamos de voluntários. Qualquer dúvida, procure o nosso departamento, a seção de divulgação aqui embaixo. E precisamos de alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza. Estamos também, quanto à campanha, né? Com uma campanha para a construção de uma rampa para o nosso Hospital Pedro de Alcântara. Quando vocês forem doar, coloque na doação para a rampa, ok? Teremos então a apresentação da Priscila Farias. Ela é membro do GECULT, Grupo de Estudos e Culturas da UFR, desde 1912, que foi fundada, da UFRJ, né? Ok, da UFRJ, é mestre, bacharel e professora da Escola de Música. E ela vai nos brindar com algumas músicas até que faça a execução da Ave Maria, que nós vamos entrar numa ambientação para que a Ada faça a nossa prece inicial. Depois nós teremos a tão esperada palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, médico, cirurgião geral, oncologista e participante dos grupos de trabalho do Frei Luiz, é médico do Frei Luiz, e autor do livro A Face Oculta da Medicina. Nós podemos adquirir esse livro por R$40, 50% desse valor vai ficar para o Hospital Pedro de Alcântara, para a Associação de Espírito Obreiros do Bem, e logo após as apresentações, ele vai se retirar rapidamente para voltar para autografar os livros, ok? Enquanto isso, nós vamos nos dividir, vai direto, Paulo, ele vai direto, depois ele almoça conosco, tá ok? Adquira um livro lá embaixo. Tem uma banca especial para isso. E agora, para fazer a ambientação, a Priscila vai tocar 2 músicas e logo após Ave Maria e a Ana vai fazer a nossa prece inicial. Ok, Priscila? Sem mais delongas, vamos ao violino. Tem que botar para fumar.
Agora ela vai executar a Maria de Schubert. Não vamos bater palma, já fazendo a ambientação preparada para a nossa peça inicial, ok? Obrigado. Jesus, bom e amado Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma manhã maravilhosa, nos preparando para essa palestra. Te agradecemos imensamente, Senhor, pela oportunidade que tivemos de vir até aqui assistir a palestra, por tudo que temos, pela oportunidade, Senhor, de trabalharmos na sua seara de amor, de paz, e permita, Senhor, que possamos ser ajudados, todos nós, e os guias e irmãos da espiritualidade possam aproveitar essa oportunidade para nos trazer equilíbrio, paz, a orientação que precisamos. E pedimos muito especialmente pelo nosso irmão que aqui está, que veio nos brindar com essa palestra, que ele possa continuar sendo amparado e orientado para que o seu trabalho possa ser cada vez mais edificante e que nos traga paz, equilíbrio e um futuro melhor, Senhor. É isso, Senhor, que te pedimos. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade e pedimos pelas nossas irmãs aqui internadas, que elas possam ser abençoadas, socorridas, que seja aproveitado esse momento para levar para elas a paz que elas tanto necessitam e que elas possam, Senhor, logo, logo se recuperar e retornar aos seus lares, pois é esse o nosso maior presente aqui nessa casa. Senhor, abençoe a todos nós e que possamos estar tranquilos para aproveitar essa palestra. Que assim seja. Graças a Deus. Já agradecendo antecipadamente ao Paulo César Frutuoso, vamos então ouvir o lado oculto da medicina. Inicialmente, queria também pedir desculpas às senhoras e às senhoras presentes, no tom
preocupado e a minha voz vai sair com um pouco de dificuldade. Mas nós temos certeza que nossos amigos aqui do Plano de Vida vão nos ajudar a que nós possamos trazer não ensinamentos, mas captar o ensinamento de Deus planos. E nós todos em conjunto vamos aprender mais um pouco sobre a ciência, a doutrina, a filosofia espírita, que, no meu entender, no meu humilde entender, é o que vai salvar a humanidade. Eu não vejo outro caminho que não seja a doutrina kardecista, espírita, cristã, associada à ciência convencional, que virá mais cedo ou mais tarde comprovar tudo aquilo que nós já sabemos, e que trará as soluções que todos nós aguardamos, não só para o nosso país, mas para todo o planeta. E não vamos esquecer que nós estamos sobre um governo planetário espiritual, que é Jesus, o Cristo, que é um espírito planetário. O espírito planetário é aquele espírito que atingiu uma evolução tão soberba, tão profunda, tão avançada, que lhe foi concedido pelo Pai Celestial a responsabilidade de governar um planeta inteiro, desde que esse planeta seja tão somente uma poeira cósmica. A NASA, em 2002, lançou um artefato que captaria, de acordo com a medição de uma coisa chamada vibrações de fundo, que nada mais são do que os ecos da grande explosão chamada Big Bang, que deu origem ao nosso planeta. E o interesse era dos cientistas captarem a idade do universo. E a idade do universo foi captada com exatidão. O nosso universo tem 13 bilhões e 500 milhões de anos. Enquanto que o nosso sistema planetário solar tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ou seja, o nosso planeta Terra tem aproximadamente ou exatamente essa idade, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. E ele nos comanda desde essa época. E essas preocupações naturais com a abertura diária da mídia, que nos informa sobre os riscos que o planeta está passando, como aquecimento global, a extinção das espécies, o descongelamento das geleiras, o aumento do nível dos mares, tudo isso é preocupante. Mas nós não podemos esquecer que estamos sob um comando espiritual planetário há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E é claro que Jesus não vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas. As soluções nós não sabemos, mas Ele sabe. E como serão essas soluções? As soluções serão trazidas por espíritos muito mais evoluídos do que nós, que reencarnarão como nós estamos reencarnados e trarão as soluções sociais, políticas e científicas que nós precisamos. Então nós temos que depositar a confiança nesse Cristo planetário, porque foi isso que aconteceu em toda a história da humanidade. Quando a humanidade atingiu o merecimento para que fosse descoberto, por exemplo, os antibióticos, o que é que Jesus fez? Encaminhou para a reencarnação entre nós um espírito chamado Fleming, que descobriu por acaso, entre aspas, porque o acaso não existe, a penicilina. Quando chegou o momento da libertação, por exemplo, da Índia e do Paquistão, que representavam 3/4 do Império Britânico, o que é que Jesus fez? Encaminhou um espírito altamente evoluído e, portando um bastão, uma túnica singela, uma tigela para tomar leite e uma um pouco maior para ingerir algum alimento, pregando a verdade e a não violência, libertou 3/4 do Império Britânico. E Gandhi
nem cristão era. Mas nós sabemos que ele era também um enviado do Cristo. Então tenhamos calma, paciência, transmitamos àqueles que de nós se aproximarem todas essas informações que já temos, lembrando que a nossa responsabilidade vai aumentando cada vez mais, porque aqueles que mais são informados serão aqueles mais exigidos. Muito bem, a minha vinda aqui hoje é para vos falar sobre um livro chamado A Face Oculta da Medicina, escrito por mim há aproximadamente 1 ano e meio. Esse livro eu escrevi com uma intenção não muito abrangente. O nosso grupo Frei Luiz, hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma reunião, eu lá não estou tendo a honra de estar aqui com os senhores, e recebemos aproximadamente 3 a 4 mil pessoas por reunião. E os fenômenos que ali acontecem há décadas são ligados aos fenômenos da ectoplasmia e à materialização dos espíritos, que são os fenômenos mediúnicos mais fantásticos dentro da nossa doutrina, e muito raros. E as pessoas ficam indagando o que é uma materialização, como é que acontece, o que é um médium detetive, por que essas reuniões são tão sigilosas, por que elas só acontecem para atendimento de pessoas com enfermidades graves, principalmente cancerosas. Então eu resolvi escrever um livro que explicasse essa multidão que ela comparece, os detalhes que eu pudesse ser capaz de esclarecer. E aí aconteceu uma coisa inusitada. O livro foi escrito com muita pressa, porque queriam lançar na Bienal de São Paulo, e vieram com alguns erros de datilografia e de pontuação, etc, etc, etc. Mas em pouquíssimos dias, os livros se esgotaram. E a editora que nos assessorava emitiu mais 3 mil livros. Começou com 2, passou para 3. E esses 3 mil livros rapidamente se esgotaram. E nós estamos ultrapassando agora a casa dos 12 mil livros vendidos. Então aquilo que eu queria, que era uma coisa local, rompeu as barreiras sem que nós esperássemos que acontecesse. E outra coisa extraordinária, pacientes estão lendo o livro, gostando do livro e presenteando seus médicos com o livro. E aí, o que acontece? Colegas que eu nunca ouvi falar, que eu nunca vi, que eu não conheço, começam a não sei como encontrar meu telefone, meus e-mails, meus endereços e entrar em contato comigo de toda de todo o país e até de fora do país. Então me parece que nós estamos aí subindo degraus em que os tempos serão chegados. Só para que vocês tenham uma ideia do que é que está acontecendo, eu recebi um e-mail de um colega pediatra de Minas. Ele coloca o seguinte na sua cara: Doutor Paulo César, sou seu colega pediatra e aposentado. Por não concordar com a forma como somos tratados pelos serviços públicos e pelos convênios, eu abandonei a nossa profissão. Após ler seu livro, reassumi minha condição de pediatra e trabalho no Instituto Filantrópica gratuitamente. Então, isso para quem escreve o livro, sem assim grandes pretensões, é uma coisa muito gratificante. Evidentemente, claro, todos os direitos autorais não me pertencem, porque eu simplesmente fui um objeto, através do qual esse livro está chegando a todas as classes. Mas o que mais me impressiona é a forma como a classe médica está aceitando as informações que a gente está. E eu, até certa forma, compreendo, porque eu não acredito em milagres. Jesus não fazia milagres. Tudo que acontece nos universos, que o nosso não é o único, ele obedece a leis físicas, químicas e biológicas, que foram ou não alcançadas pela nossa ciência. Quando eu chego num hospital para operar um paciente, eu não toco na torneira para lavar as minhas mãos, me escovar, me esterilizar, para realizar o ato cirúrgico. Eu passo a mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água sai da torneira sem que eu toque nada. Se eu tiver uma criança ao meu lado, como selvagem, provavelmente ele vai achar que eu fiz um milagre. Então, o que acontece conosco
o que acontece com os fenômenos mediúnicos dentro da nossa doutrina seguem também essas leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não alcançamos. Qual é a nossa diferença entre todas as outras religiões ou doutrinas? Porque a nossa religião é o cristianismo, a nossa doutrina é o kardecismo. Qual é a nossa diferença das outras religiões? Todas têm a sua importância, mas à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos querendo respostas. E os nossos filhos também. Eles estão clicando um dedo no computador, na internet, e estão tendo no seu quarto, sem sair do seu quarto, toda a informação da humanidade, toda a ciência, toda a arte, toda a filosofia, toda a história. E eles estão nos questionando. Mas escuta aqui, papai, Jesus existiu? Existiu. Como é que ele curava só com a presença dele? Como é que ele impunha as mãos na sua vida? Eu, como médico, acredita nisso? Acredito. Mas como isso é possível? O que eu vou dizer para você? Foi o que aconteceu com Steve Jobs. O crânio, o gênio da informática, Steve Jobs, até a adolescência, frequentava assiduamente a igreja anglicana, todo domingo. E aí explodiu, os antigos vão celebrar, a desgraça de Biafra, em que populações inteiras, aterrorizadas de uma guerra civil, estavam morrendo de fome. A revista Times foi lá, fotografou mães magérrimas com as mamas caídas, sem leite, tentando alimentar crianças magérrimas, os dois seres morrendo de fome. Steve Jobs viu aquilo, botou a revista embaixo do braço e foi para o culto dominical. Acabou o culto, ele se aproximou do bispo e disse: seu bispo, Deus sabe que isso está acontecendo? O bispo, com aquela surpresa, respondeu: sim. E o que é que ele vai fazer? Nós não sabemos. Nunca mais Steve Jobs entrou em uma igreja. E a gente compreende isso. Então a diferença de todas essas doutrinas que são importantes porque trazem os ensinamentos evangélicos, e a nossa é uma. Eles só vão até a morte. E nós vamos além da morte. Nós estamos estudando o que acontece depois do fenômeno natural da separação entre o ser energético e o espiritual e o nosso corpo físico. O corpo físico, essa casca, daqui a algum tempo ele vai se degradar, as moléculas e os átomos se separarão e preencherão outros corpos orgânicos ou inorgânicos. Mas o meu espírito é eterno. E hoje eu não estou preocupado com a minha ânsia de saber que sempre me torturou. Eu estou torturado pela ciência, para saber tudo. Hoje eu já estou mais tranquilo, porque afinal de contas eu tenho a eternidade pela minha frente. Então não preciso ter pressa. Eu tenho que ter pressa em modificar o meu ser íntimo, a minha maneira de ser, para que eu possa ser cada vez mais utilizado pelo Pai Celestial, ou Deus, que eu não entendo que seja. Como é que eu vou entender que seja Deus? Por enquanto, eu só sei que Ele existe. Mais nada. Então, após essa apresentação rápida e simples, eu vou apresentar algumas imagens relacionadas com esse livro chamado A Face Oculta da Medicina. Eu pergunto se seria possível nós apagarmos as luzes para que todos possam ver com mais detalhes as imagens. É esse? Aumenta. É esse? A primeira, por favor. A gente tem a imagem de Frei Luís. Já começamos com um profundo ensinamento em entidades católicas. Frei Luís, assessorado por Frei Leonardo e por Padre Isabel, comandando um grupo espírita. Então ele deduz com facilidade que nós é que nos separamos, nós é que nos dividimos em espíritas, em evangélicos, em católicos, em hindus, em muçulmanos, em judeus, em ateus. Nós é que nos dividimos, porque para Deus não existem divisões. Nós somos um único rebanho de espíritos encarnados e desencarnados, governados por Jesus, o nosso Cristo planetário. Então aí está o Frei Luís, coloquemos as nossas preocupações, nossos pedidos
nos ombros das entidades que aqui estão, não somente Frei Luís e seus comandados, mas também os espíritos que assessoram e dirigem o outro plano de existência dessa respeitável casa. Próximo. Licença, Paulo. Aqui, Paulo. Pode, eu prefiro o teu. Prefiro. Aqui você vai dançar. Muito bem. Todo mundo conhece essa imagem que aí está. Eu falei claramente que eu não acredito em milagres. E tudo há que ter uma explicação científica mais cedo ou mais tarde. E é muito curioso como nós vemos com a dificuldade que são os cientistas aceitarem aquilo que nós sabemos como verdade. Por exemplo, nós somos constituídos por trilhões de átomos, miríades de átomos. E há alguns anos atrás eu fui convidado para participar de uma mesa científica no Hospital do Fundão. Para minha surpresa, o tema era o fenômeno vida. E numa mesa científica, onde estavam químicos, físicos, biólogos, eu fui escalado para falar sobre a continuidade da vida. Bom, a ciência já está então aceitando que nós vamos continuar, que a vida continua. E havia nessa mesa um físico. E ele fez uma colocação muito interessante, que se nós pegássemos o núcleo do átomo e colocássemos do tamanho de uma ervilha, e essa ervilha fosse colocada no centro do gramado do Maracanã, como ele falou, o primeiro elétron a girar em torno desse núcleo giraria por fora do estádio. Ou seja, em outras palavras, ele estava querendo dizer que nós somos constituídos por espaços vazios. E se nós comprimíssemos todos esses espaços vazios que compõem nossos corpos, nós caberíamos na palma da nossa mão. E mesmo isso que achamos que possa ser matéria, a ciência duvida. Ela acha que pode ser simplesmente um estado de energia. Quer dizer, se nós somos espaços vazios, onde é que estão nossos sentimentos? Onde é que está a saudade, a ternura, o amor, o ódio? Onde é que está o pensamento? Nos nossos neurônios, nas nossas secreções, também não estão. Porque esses nervos, esses neurônios, essas secreções também são constituídos de espaços vazios. Então nós somos empurrados, mesmo contra a nossa vontade, a acreditar em que existe alguma coisa além da matéria transmitida na vida dos nossos corpos. Nós sabemos, isso aí já foi desvendado parcialmente na metade do século XIX em Allan Kardec, com todo a sua sistematização científica. Então não há como existir dúvida em relação à existência de um ser imaterial, energético, que transmite a vida ao meu corpo. E que, eu não vou entrar em detalhes, porque todos que estão aqui na sala sabem, é eterno, vai continuar se aperfeiçoando. Muito bem. Quando eu vou morrer, eu vou para onde? Muito bem. Novamente, observem que nós estamos nos baseando em ciência. O que a ciência está chamando de universos paralelos. A ciência não tem mais dúvida da existência de outras dimensões que eles chamam de universos paralelos. Dizem que eles são infinitos, chegam a dizer que são infinitos, não sabem quantos são, mas que eles existem. E chegam à audácia de afirmar cientificamente que entre esses universos paralelos e o nosso existe uma diferença. É que nós estamos aqui e não neles. Quando começamos a analisar essas outras dimensões que devem compor esses universos paralelos, fatalmente nós começamos a pensar, já que estudamos o catecismo há muitos anos, poxa, então, será que o que as religiões estão chamando de plano espiritual não é o que a ciência está chamando de universo paralelo? Será que, à medida que nós fomos evoluindo, nós não vamos galgando também outros universos que vão estar mais de acordo com a fluidez, com a suavidade dos nossos perispíritos e que serão, então, mais adequados ao nosso estado de vida? Existe um fenômeno descrito no livro de voz direta, e que principalmente é transmitida essa mensagem através da voz direta por Frei Luís, porque é uma mensagem muito importante e raras,
em que a entidade não se materializa completamente. Eu vou tocar nesse assunto mais adiante. Mas ela materializa tão somente a sua laringe, para que seja economizada a preciosa energia ectoplasmática que sai do médium. Muito bem. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu vi pela primeira vez o fenômeno da voz direta, porque ele materializa a laringe, acopla a um cone de alumínio pintado com luz fosforescente. Então nós vemos na escuridão da sala, porque essas reuniões de materializações ocorrem na escuridão completa, porque os fótons afetam essa energia, intrigante. Uma das coisas que mais me impressionou foi a dificuldade com que Frei Luiz falava, ofegante, cansado, como se o ar estivesse de faltar, denotando que ele venceu várias barreiras fluídicas, talvez universos paralelos, para se materializar no plano físico denso em que nós nos encontramos. Isso traz grande sacrifício para o espírito. E eu coloco também no livro o sofrimento que não deve ter sido o de Jesus, em ter baixado a sua vibração espiritual soberba até poder caber em um corpo igual ao nosso. Ele devia sofrer diariamente, porque o seu espírito lutava constantemente para se libertar do catre e músculos e ossos que compõem corpos iguais ao nosso. Muito bem. Outra coisa existente em ciência, uma coisa chamada complexidade redutiva. Eu uso sempre essa alegoria para que fique bem claro o que é uma complexidade redutível na ciência. São determinados acontecimentos que acontecem e que, para acontecerem, necessitam de várias etapas sucessivas, das quais você não pode tocar, mexer em nenhuma, porque senão o evento final não vai se concretizar. Então vamos pegar, por exemplo, a figura de um cartunista americano chamado Goldberg, que era a coqueluche da juventude na década de 50, 60. Ele, por exemplo, com a sua genialidade, queria criticar os impostos americanos que eram muito altos. O que ele fazia? O que ele fez? Ele colocou um contribuinte sentado em uma almofada de ar. Quando ele senta, a almofada de ar despeja um jarro em direção a uma bola de gás que está presa, próximo a uma vela. Evidentemente, a vela aquecendo a bola de gás, ela explode, espanta um cachorro que está amarrado a uma gangorra, onde existe uma bola de bilhar, que cai em cima de outra gangorra, lança os impostos americanos ao alto, eles se chocam com um chuveiro na haste oposta do qual está amarrado um regador que despeja água exatamente em cima de uma folha, de uma planta, onde está armada uma mão mecânica que bate a carteira do consumidor. Por que nós chamamos isso de complexidade redutiva? Porque eu não posso tocar em nenhum detalhe desse desenho. Eu não posso, por exemplo, colocar uma rolha na almofada. A bola tem que estar cheia. A vela não pode estar apagada. O cachorro tem que estar bem amarrado. A bola de bilhar não pode estar do outro lado. A mão mecânica não pode estar armada em qualquer outra folha dessa planta, porque senão ela não alcançará a carteira do personagem. Então isso nós chamamos de complexidade irredutível. Não podemos mexer em nada, senão o objetivo, que seria a retirada da carteira do bolso do contribuinte, não será alcançado. Muito bem. Quando nós analisamos o que está acontecendo conosco agora, nós percebemos que somos compostos por inúmeros exemplos de complexidades redutíveis. Isso não para por aí. Na hora que nós começamos a analisar o que está à nossa volta, nós vemos também que somos cercados por complexidades redutíveis. O universo é composto por complexidades redutíveis, das quais nós não podemos tocar em nada. A vida é o resultado de uma complexidade redutiva. A grande explosão que ocorreu de 13 bilhões e 700 milhões de anos, ela não poderia ser mais intensa nem menos intensa do que foi, porque senão não existiria vida baseada, por exemplo, no átomo de carbono. Nós estamos sob proteções incríveis
Porque uma série de corpos celestes penetram no sistema solar na direção da Terra. Por que eles não alcançam destruindo toda a humanidade? Porque o poder gravitacional de planetas como Júpiter, Saturno, Netuno, Urano atraem esses corpos que viriam na nossa direção e destruiriam o planeta. Quem é que programou isso tudo? Isso tudo é obra do acaso? A vida é obra do acaso? Nós estamos aqui por acaso? Eu estou aqui por acaso? Os filhos que são nossos filhos são nossos filhos por acaso? Esse livro que eu escrevi foi obra do acaso? Quando eu começo a analisar os detalhes, eu não sei muita coisa dali de onde saíram. E começo a me lembrar de coisas que aconteceram no passado, na minha infância, e que foram utilizadas na confecção desse livro. Ou seja, me parece que nós estamos todos num regime severo de programação. E essa programação não pode ser obra do acaso, não pode ser aleatória. Nós não somos obras do acaso. Nós temos alguma finalidade a cumprir. Podemos ou não estar conscientes dela ainda. Muito bem, o que está acontecendo comigo? Eu pego, por exemplo, o corte cutâneo. Uma série de eventos acontecem, uma cascata de eventos, de reações químicas que culminam com a formação de um coágulo. Se isso não acontecesse, todos nós morreríamos de hemorragia, qualquer que fosse o nosso ferimento. A mesma coisa, por exemplo, com a visão. Muito bem. Por que eu tenho a visão? Porque o fóton atinge um objeto e esse objeto tem na nossa retina. Quando esse fóton atinge a nossa retina, a primeira reação química acontece. Alguma reação química acontece. Muito bem. Essa primeira reação química que acontece na nossa retina demora 1 picosegundo. Sabe o que é 1 picosegundo? 1 segundo dividido em 1 trilhão de partes. Isso é autotocado. A mesma coisa com a digestão, a mesma coisa com a resposta anafilática, a mesma coisa com a nossa contração muscular, com o nosso paladar. Tudo segue a lei das complexidades irredutíveis. Muito bem. Aqui nós temos o gênio do Goldberg. Quem é que estaria por trás de todos esses outros eventos aqui? Por acaso? Muito bem. Toda vez que nós tocamos nesse assunto, sempre vem uma pergunta fatal. Toda vez que nós colocamos essa questão das complexidades irredutíveis com causas inteligentes, uma pergunta fatal acontece. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Se existe um planejamento inteligente para a vida, ou para que tudo que acontece no universo, por que nós adoecemos? Por que nós sofremos? Não existe nenhuma resposta em correntes científicas, em correntes filosóficas e nem correntes religiosas que não seja através da doutrina, da filosofia e da ciência espírita, kardecista, cristã. Nenhuma religião vai me dizer por que isso acontece. E as coisas são graves. Não são assim anormalidades assim de pequena compreensão e complexidade, não. São coisas muito complexas. A normalidade é que na minha vida de médico, então, você fica atordoado com o que você vê. Muito bem. Eu sempre busquei resposta para tudo isso. E um dia eu cheguei no grupo de Frei Luís, levado pelo meu pai, que é um médico de dentes de grande potencialidade. Meu pai tem evidências desde os 6 anos de idade, ele hoje está com 89. Eduardo Frutuoso, as suas evidências, a maior parte das evidências que ele recebe, e ele psicografa em forma de poesias.
Então já foram editados 2 livros com as poesias que ele recebe. Um Evidência de Evidente e a outra Luizinho, o Poeta de Deus. Luizinho é a criança que se manifesta por poesias através dele. Morreu de câncer no nosso grupo. E na encarnação passada foi Carlos Paulírio, um poeta nordestino. Muito bem. Então eu fui levado por ele, as coisas que eu ouvia e não acreditava, porque eu já ingressado na faculdade de medicina. Então como é que é possível alguém que já morreu constituir durante alguns momentos que seja um corpo novamente igual ao nosso, ou semelhante ao que ele tinha? Isso para um estudante de medicina cai como um fanatismo, como uma loucura. Não é possível que isso aconteça. Frei Luís se materializar. Olha, Frei Luís morreu em 1937. O seu corpo está há muitos e muitos anos decomposto. Nem o esqueleto deve ter sobrado. Como é que ele vai formar um corpo de novo? Que história é essa? Muito bem. Mas, ganhando algumas etapas do que eu tenho a relatar, vamos saltar essas etapas. E eu resolvi então estudar profundamente os tais fenômenos de materializações. E comecei a ser surpreendido com uma coisa muito interessante. Uma série de cientistas renomados, a quem a humanidade deve muito, se preocuparam com esses tais fenômenos de materializações, de ectoplasmia e médium de efeitos físicos. Então será que esses homens, que aí estão alguns, gastariam o seu tempo, o seu nome, a sua responsabilidade, o seu trabalho, a sua família, para se dedicar a coisas vãs, mais ligadas a processos fanáticos, mais ligadas a indivíduos acusados como loucos, como eu mesmo já fui? Será que esses homens, a quem tanto a ciência e a tal humanidade deve, gastariam o seu tempo com isso tudo? Então eu trago alguns, eu não entro na sozinho. Eu apresentei isso no Centro de Estudo do Fundão. Eu não vou entrar sozinho. Eu vou levar esses grandes cientistas comigo, que eles todos que estavam presentes conheciam. Muito bem, então eu tenho aqui, por exemplo, aqui está Camille Flammarion. Camille Flammarion, o maior astrônomo da França. Até hoje é cultuado na França. Eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo para estudar em Lyon. E lá a gente escuta falar até hoje Camille Flammarion. Tem outro aqui, César Lombroso. O que César Lombroso fez? É o pai da medicina forense. Pai da medicina forense. Vamos ver outro aqui. Arthur Conan Doyle, todos nós conhecemos, escritor e autor e idealizador do personagem chamado Sherlock Holmes. Alfred Russell. Alfred Russell foi um dos elaboradores da teoria da evolução junto com Darwin. Então só tem fera aqui. Não estou pensando em colocar, tive o cuidado de colocar nesse grupo Luiz da Rocha Lima, presidente do grupo Frei Luís, com quem eu aprendi quase tudo que hoje eu utilizo nos meus livros. Eu cito o nome dele frequentemente, um químico industrial, uma pessoa de uma formação moral inatacável, um profundo estudioso de vários assuntos, que eu considero um dos maiores cientistas que eu também conheci. Muito bem, observem só. Desse grupo, eu recolho 3. Alex Carrel, William Crookes e Charles Richer. Esses 3 cientistas ganharam o prêmio Nobel. Muito bem. O que Alex Carrel fez para ganhar o prêmio Nobel de Medicina? Simplesmente descobriu as substâncias anticoagulantes. Se não fosse pelo trabalho desse homem, nós hoje não poderíamos fazer transfusão sanguínea. Então o trabalho dele salva milhares e milhares e milhares de vidas humanas. O que Charles Richer fez para ganhar o prêmio de Medicina e Fisiologia? Simplesmente descobriu a resposta anafilática humana. Por isso ganhou o prêmio Nobel. E o que William Crookes, um dos maiores físicos da história da humanidade, fez para ganhar o prêmio Nobel de Física? Descobriu o elemento talho, do quarto elemento, o estado da matéria, etc. Nós temos hoje televisão nas nossas casas graças ao trabalho desse homem. Muito bem, 3 prêmios Nobel. O que existe como denominador comum aos cientistas que eu mostrei na imagem anterior e mais esses 3? Estudaram determinados indivíduos, hoje chamados médios de efeitos físicos ou sensitivos, como preferirem, que entram rapidamente num estado de catalepsia.
eles entram num estado de desmaio, para ser bem claro, com muita facilidade. Desmaio. Entram em transe mediúnico. E quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, boca, nariz, ouvido, poros, um fluido energético desconhecido pela ciência, misterioso e de grandíssima potencialidade energética, incalculável. É com este fluido batizado por Charles Richer de ectoplasma, os espíritos desencarnados podem, sob condições especialíssimas de, durante alguns momentos, adquirirem um corpo igual ao nosso. Muito bem. São médiuns muito raros, médiuns muito difíceis de serem desenvolvidos, e também a dificuldade para se desenvolver um grupo de assistentes que compreenda a responsabilidade que é estar junto com o médium de efeito físico numa reunião para materializações é imensa, porque esse fluido energético ele é sensível até o próprio pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas dívidas que eu tenho que pagar amanhã, no jogo de ontem que o meu time perdeu, nos compromissos que eu tenho amanhã à noite, que eu tenho que ir a uma festa. Então eu não posso entrar numa reunião dessa, porque eu também doarei ectoplasma. E se o meu ectoplasma estiver contaminado pelos meus pensamentos equivocados, ele se misturará com o ectoplasma que está saindo do médium, e quando a entidade se desmaterializar, ele carregará fluidos nocivos e contaminados ao médium, podendo ocasionar, inclusive, doenças graves ao médium. Então a responsabilidade é muito grande. As reuniões são feitas na escuridão completa. Por quê? Porque o ectoplasma é altamente sensível aos focos da luz natural e da luz artificial, e também o médium. Então são razões químicas, físicas e biológicas. Eu não estou falando de religião, estou falando de ciência. E eu, na verdade, já não sei há muito tempo qual é o limite. Qual é o limite? Quais são as fronteiras entre a religião e a ciência? Para mim, as duas coisas se interpenetram. Pensamento é força. Quem pensa emite energia. Quem ora está emitindo uma energia capaz de alcançar instantaneamente qualquer ponto do universo. Isso não é religião, isso é ciência. E por isso eu não vejo outra solução para a humanidade que não seja através da nossa doutrina, principalmente nas suas bases científicas. Eu estou falando com médico, mas claro que as nossas bases filosóficas são de grande importância. Basta que a ciência comprove a verdade da reencarnação. Bom, se a ciência está comprovando a verdade da reencarnação, para que guerra? Qual é a razão de qualquer guerra? Se eu hoje sou palestino, eu posso renascer amanhã do outro lado da fronteira. Você é judeu? Se eu for judeu, eu posso renascer palestino. Se eu for muçulmano, eu posso nascer hindu. Se eu sou negro, eu posso nascer branco. Se eu sou branco, eu posso nascer negro. Então, qual é a razão para a existência de guerras diante da comprovação científica da reencarnação? Nenhuma. Todas as bases são despedaçadas. Por que nós vacinamos os nossos filhos com uma série de doenças? Porque a ciência provou a existência de micro-organismos capazes de provocá-las. Eles estão aqui, esses micro-organismos, nós estamos dentro? Não. Eles estão sobre nós, estão dentro de nós, estão em todo lugar. Se nós batizamos os nossos filhos, é porque foi a ciência que me provou a existência desses micro-organismos. E quando a ciência, na sua evolução vertiginosa, conseguir desenvolver equipamentos tecnológicos tão sensíveis que vão comprovar cientificamente a existência do ser espiritual energético que nos transmite vida e que é sobrevivente à morte, como ficarão os assassinos? Como ficarão os corruptos? Como ficarão os corruptores? Como ficarão aqueles que desviam os recursos da saúde, os recursos da educação, os recursos do saneamento básico? Como ficarão? Saberão matematicamente que terão que reencarnar passando pelas mesmas provações que causaram a outros. Isso é fatal, isso é matemática. E quanto mais nós nos aprofundamos no estudo da nossa doutrina, essa certeza cada vez é mais profunda entre nós. Passa a fazer parte de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos atos.
Nós sabemos, por exemplo, que não estamos fazendo nada às ocultas, porque estamos cercados de montanhas de populações, de espíritos, que estamos testemunhando tudo que fazemos. E aqui nós conseguimos uma fotografia desse médico, Ivan, emitindo pelos seus exercícios naturais do corpo esse fluido chamado ectoplasma. Na fotografia que se assemelha muito aqui, uma espuma de barba, vejam ali. E aqui está um dos principais personagens que é tratado no livro A Face Oculta.